Nesse vídeo, nós vamos montar os acessórios que acompanham a família de coelhos. Então, a gente vai começar pela cenourinha. Lá no molde da cenoura, a gente tem vários risquinhos. Então, a gente vai marcar esses risquinhos com a caneta fantasma. A gente vem com a linha de costura comum, 4 fiozinhos da linha. E vem fazendo ponto atrás em todos esses risquinhos da cenourinha, na parte da frente e na parte de trás. Aqui eu peguei uma linha laranja um pouquinho mais escura do que o feltro. Depois de passadas as costuras, a gente vem aqui com as folhas. Então, as folhas eu cortei 4 folhinhas, 2 verde claro e 2 verde escuro, e colei 2 folhinhas em cada parte da cenourinha. Feito isso, eu vou juntar as duas partes, vou passar a costura com ponto caseado ao redor de toda essa cenourinha e fazer o enchimento. E assim deve ficar a nossa cenourinha finalizada. Aí, aqui você pode colocar a cenourinha junto com o coelhinho. Pode tanto colar na mãozinha dele, ou deixar ela solta mesmo. Aí, só encaixa embaixo do bracinho e deixa ela solta para poder compor ela em qualquer lugar que você quiser da sua decoração. Cenourinha pronta, a gente vai fazer agora a cestinha com os ovinhos. Então, a gente vai pegar lá no molde da cestinha, vai recortar uma vez no papel paraná e vai colar um feltro atrás. Lembrando sempre de deixar a bordinha ao redor entre o feltro e o papel paraná, pra gente poder passar a costura depois. Aí, eu venho com a cola quente e colo outro pedacinho de feltro em cima. Agora, a gente pega essa tirinha e vai costurar ela ao redor de toda a cestinha, tá? Então, a gente posiciona essa tirinha assim, deitadinha, pra ficar mais fácil pra gente posicionar e costurar. Então, a gente só vai deitando ela e vai fazendo a costura. Depois de costurada, a gente vai fechar essa partezinha pra unir as duas pontas da tira e vamos colar umas tirinhas em pezinhas aqui bem na pontinha dessa tira. Então, a gente pega esses pedacinhos pequenininhos de feltro, passa cola e vai colando em pezinho lá na tirinha da cesta que nós costuramos. Então, é só ir colando uma bem do ladinho da outra. Nós vamos começar colando 3 tirinhas pequenas em pé. Depois de coladas as tiras menores em pé, a gente vai pegar as tiras maiores e vamos colar elas deitadinhas na cesta. Então, são 3 tiras maiores que a gente cola deitadinhas na cesta. É só acompanhar o vídeo que você vai entender como é feita essa colagem. E agora, a gente vai começar a trançar essas tirinhas para parecer aquela cestinha de palha, tá? Então, eu vou pegar as 3 tiras maiores e jogá-las lá para trás e começar o trançado. Então, eu pego a tirinha maior do meio, jogo ela para frente
e desço a primeira tirinha que estava em pé. Depois de feito isso, eu volto as duas tirinhas maiores que estavam para trás, eu volto elas para frente. A tirinha maior do meio, eu jogo ela para trás de novo e desço a próxima tirinha que estava em pé. Volto a tirinha maior para frente. Agora, as duas tirinhas maiores eu jogo para trás. E coloco a tirinha que estava em pé, coloco ela para baixo e volto essas duas tiras maiores para frente. E aqui já dá para ver que tá começando o nosso trançado. Depois que eu trancei, eu vou erguer esses pedacinhos dessas tiras que sobraram, as tiras menores que estavam em pé, eu vou erguer e vou passar um pouquinho de cola quente, para segurar e para o nosso trançado não desmanchar depois. Então, nas 3 tirinhas menores, eu passo cola quente e colo essas tiras. Depois que eu colei, a gente vai ver que sobrou um excesso. A gente vai cortar apenas essas 3 tiras menores, cortar o excesso delas. E vamos colar mais 3 tirinhas menores em pé na cestinha. Aqui eu vou fazendo de 3 em 3 para não ficar muito confuso. Então, de 3 em 3 fica bem melhor pra gente ir fazendo o trançado, tá bom? E só para lembrar aqui que nós vamos colando de 3 em 3 as tirinhas menores que ficam em pé. As tirinhas maiores, nós vamos fazer todo o trançado da cesta com ela, tá? A gente continua o trançado com as mesmas tiras maiores. Então, aqui para continuar, eu vou pegar de novo a tirinha do meio, jogar ela para trás e descer a primeira tirinha que estava em pé. Volto a tira do meio lá para frente. Agora, eu vou pegar as duas tiras que estavam lá na frente, vou jogá-las para trás. E vou descer a segunda tirinha lá para baixo. E agora, volto com as duas tirinhas lá pra frente. Agora, novamente, eu pego a tirinha do meio, jogo lá pra trás e desço a última tirinha que estava em pé. Parece meio confuso, mas você vai olhando no vídeo e conforme a gente vai fazendo, fica mais fácil, a gente vai pegando o jeito. Eu já adiantei o vídeo e vim com as 3 últimas tirinhas pra gente fazer a finalização, tá? Então, aqui o processo é o mesmo, a gente segue pegando as tirinhas, jogando pra trás e descendo as tirinhas que estão em pé, uma por vez. Lembrando sempre de passar a cola bem ali no final das tirinhas que estavam em pé,
passar a colinha entre a tira e a cesta para que o nosso trançado não desmanche depois. E como esse foi o nosso último trançado, a gente vai passar a cola também nas tirinhas que estavam deitadas para não correr o risco de desmanchar o trançado. Trançado finalizado, a gente vai passar agora para fazer a alça da cestinha, tá? Então, para essa alcinha da cesta, a gente vai pegar um arame para artesanato e vamos pegar uma tira de feltro. A gente vai colar esse arame na tira de feltro. Então, eu pego essa tirinha de feltro, posiciono o arame em cima e venho passando cola quente. Então, eu venho com a cola quente, passando em cima do arame, em cima do feltro, para o arame aderir bem lá no feltro. Fiz isso, colei o arame na parte de baixo, tomar muito cuidado com o dedo para não queimar nessa hora. Depois passo mais um pouquinho de cola quente e coloco mais uma tirinha de feltro por cima do arame. Depois que a gente colou o arame no feltro, é só passar um ponto caseado ao redor de toda essa alça, tá? E para deixar a alça mais charmosa, eu peguei 3 tirinhas de feltro e vou fazer uma trança para colar em cima dessa alça. Então, as tirinhas que estão nas laterais, eu vou jogando pro meio, uma de cada vez. Então, eu pego da esquerda, jogo pro meio, pego da direita e jogo pro meio, e assim eu vou fazendo a trancinha em toda essa tirinha. Chegando no final da tira, quando sobrar só um pedacinho de feltro, a gente vem e passa um pinguinho de cola quente em cada uma das 3 tirinhas. Fazendo assim, essa trancinha não vai desmanchar. Depois que colou as 3 tirinhas, a gente vem, vai ficar uma rebarbinha, a gente corta com a tesoura para ficar bem retinho esse finalzinho da trança. E então, é só colar a trancinha em cima da alça, tá? A gente dobra um pouquinho o arame, né, da alcinha, para poder posicionar certinho lá na cesta. Então, eu venho de lateral a lateral e vou colar essa alça. Dou um pinguinho de cola de um lado, um pinguinho de cola do outro e colo a alcinha lá na cesta. E assim fica a cestinha pronta. E vamos decorar um pouquinho essa cesta. Então, eu peguei algumas florzinhas de feltro, essa eu já comprei elas recortadas, tá? Peguei algumas folhinhas também e meia pérola para colocar no miolinho das flores. Então, aqui a gente usa a criatividade, a imaginação e vai decorando. Pode colar flor, pode colar laço, somente a meia pérola. Aqui vocês podem usar a criatividade.
E lembrando também de pedir para vocês curtirem esse vídeo, que isso nos ajuda muito e nos incentiva a trazer mais conteúdos assim para o nosso canal. Mande também esse vídeo para as pessoas que gostam de artesanato. E você fazendo isso, esse vídeo chega para muito mais pessoas e muito mais pessoas vão criar bastante lindezas por aí. Aqui finalizamos a cestinha, agora a gente vai fazer os ovinhos, tá? Aqui eu já recortei os ovinhos, costurei e enchi, vocês podem fazer quantos ovinhos vocês quiserem, tá? Aqui eu fiz 5 ovinhos coloridos e eu vou decorá-los. Para isso, eu peguei uma cianinha e vim colando a cianinha bem no meio dos ovinhos, tá? Então, aqui é a mesma coisa da cestinha, pode colar cianinha, pode colar laço, pode colar fita, o que vocês tiverem aí, o que vocês acharem mais bonito, tá? Só colocar a criatividade em ação. Aqui eu vim colando toda a cianinha. E para esconder a emenda ali da cianinha, onde eu colei, eu vou colar uma florzinha com 2 folhas. Então, eu peguei 2 folhas pequenininhas, colei elas juntas, colei uma florzinha em cima e coloquei lá na emenda da cianinha. E pro miolo da florzinha, eu peguei uma pérola, que eu tenho uma meia pérola toda brilhante, pra colar bem no miolinho da flor, tá? Então, vamos ver aqui no detalhe como fica nosso ovinho finalizado. Eu vim agora com todos os outros ovinhos prontos também, para vocês verem como que eu fiz, tá? Então, eu fiz 4 ovinhos coloridos, fiz a mesma decoraçãozinha em todos, e somente um ovinho eu fiz ele meio a meio. Então, eu peguei metade do molde, fiz com feltro azul escuro, a outra metade eu fiz com o azul claro. Costurei, enchi e fiz a decoração em cima, colei um lacinho. Então, assim fica todos os nossos ovinhos prontos.